Levando saúde ao céu. Apresentação: Brisa Albuquerque. Após a cirurgia, a mulher pode amamentar, ela pode ter filhos? São alguns mitos, algumas dúvidas para o nosso ouvinte que ele deve ter depois da retirada de mama. Aquela mulher, ela consegue amamentar, ela continua fértil, ela consegue ter filhos e continuar a vida? Continua. Geralmente, a cirurgia de mama acontece numa mama só. Então, apesar de ter um risco de câncer na outra mama, como eu já falei, geralmente a mastectomia é unilateral, a não ser que tenha alguma indicação de retirada das duas mamas. Se houver retirada das duas mamas, aí não existe mais a possibilidade de amamentação, dessa função importante do órgão. Se for retirado um lado só, depois do tratamento, existem algumas interações medicamentosas, às vezes o uso de antidepressivo, tudo atrapalha um pouco na amamentação, mas isso não deixa a mulher infértil, é diferente. Então, assim, ela até pode amamentar de um lado só, porque do lado que ela perdeu a mama, ela perdeu toda a glândula. Então, é impossível essa função. Mas da mama contralateral que remanesceu, ela pode ter a função normal, depois de um certo tempo de tratamento. A parte de engravidar pode sem problema nenhum. É depois do fim do tratamento. E o que a gente tem observado, Brisa, meninas, é que a gente tem visto cânceres de mama muito mais precoces. Então isso é uma pergunta bem importante, porque às vezes acomete pacientes que estão no começo da vida. 25 anos, cada vez mais jovem. Você tem recebido pacientes mais ou menos em torno dos 25 anos lá, Carmela? De 25 a 32 eu tenho 4 pacientes. Mas por quê, né? É uma grande pergunta, né? Por que cada vez mais mulheres mais jovens estão sendo acometidas com câncer de mama? Se é o estresse do dia a dia, se é a alimentação. Porque a questão hereditária é muito pequena, né? 5% apenas. Isso. São outros fatores que estão determinando essa ocorrência de câncer de mama. Eu fico até assustada com isso. São mulheres na fase reprodutiva e... Por quê? Eventualmente descobrem na amamentação, quando teve filho. Sim. É muito triste, uma situação muito triste. Você já teve esse caso, Carmela? Sim, já tive. Na clínica. Um caso de uma mãe, o filho dela tinha 3 meses. Né, e ela descobriu e precisou fazer um tratamento neoadjuvante para depois fazer uma cirurgia, para depois voltar a fazer um tratamento adjuvante. E ela ficou conosco 3 anos em tratamento. Assim que ela descobre, ela tem que interromper a amamentação? É isso? Eventualmente, não é uma... talvez esse tratamento neoadjuvante, O que é um tratamento neoadjuvante? É quando você começa a dar quimioterapia antes de fazer a cirurgia para diminuir o tamanho do tumor ou diminuir a parte clínica. E aí, eventualmente, esse remédio que ela tomou para quimioterapia deve ter impedido ela de amamentar. Pode afetar até mesmo a saúde da criança. Claro, por isso mesmo. E aí tem métodos de parar a amamentação, mas isso é uma situação muito lamentável. Brisa, falando um pouquinho da sexualidade, né, eu tenho em consultório, e isso foi falado ontem até pela minha colega Rita Macieira, sobre a sexualidade pós-cirurgia, né, porque a mulher, ela se retrai. Principalmente quando ela fica sem a mama, ela se retrai. E aí, a pergunta dela é: eu posso me relacionar? Eu tenho condições? O sentimento de culpa? Eu não sou talvez o sentimento de culpa, mas a aceitação do novo corpo, da sua nova autoimagem. E aí, o que se observa é assim: a paciente, e isso é muito importante, porque nesse momento eu trago o casal para o consultório, tá? Porque a paciente, às vezes, ela fala assim: eu tenho vergonha de expor o meu corpo para o meu companheiro. E o companheiro, geralmente, ele fala assim: mas eu posso tocar na minha companheira, eu não vou machucá-la? Então, esse companheirismo, ele é muito importante. E deixar claro que a mulher, ela não é uma mama, ela é um ser integral. Né? Que tem as suas vontades, seus desejos. E que o sexo, ele não começa na mama, ele começa no olhar, ele começa no bom dia. Sim, né? Então, na cabeça, né? Começa na cabeça. Então, tudo isso precisa de um contexto psicológico estruturado para que o casal consiga caminhar de uma forma saudável.
E eu observo que quando o casal está apto, está aberto a novas situações, esse casal caminha tranquilamente por muitos anos e muito bem. Você atende também o marido, o companheiro dessa... Sim, eu atendo o marido, porque o IOV me dá a abertura de atender o paciente e os familiares e também o cuidador. O cuidador seria aquele profissional. Exatamente. O cuidador é aquela pessoa que está com o paciente mais tempo em casa, né? Então, se eu tenho uma abertura para tratar também do cuidador e da família, eu estou dando bem-estar ao paciente, que é o objetivo maior. ProSaúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque.